empresas desse nível. Eu acho que tem diferenças. Talvez esteja chamando de empreendedoras, de empreendedorismo, algo que não é tão empreendedorismo assim. Porque o empreendedorismo mais veiculado, que ocupa a gestão das universidades hoje, é de uma nova racionalidade, de eficiência, eficácia, flexibilidade do trabalho, com as terceirizações que têm aumentado. Então, eu acho que não é isso que algumas experiências, como a que Luiz apresentou aqui com os trabalhadores rurais, não entra nessa lógica. Então, talvez a gente tenha que discutir melhor o que é isso, né? Tenha que discutir melhor o conceito de lucro dentro da sociedade do capital, sim, porque lucro tem uma definição muito clara. Implica em produtividade, e de onde vem a produtividade, implica em divisão social do trabalho, implica em domínio dos meios de produção, e quando a gente faz experiências com pessoas que não têm nem os meios de produção, eu construo experiências no mundo, na África, no Brasil, comércio justo, já trabalhei em outros países da Europa, também com comércio justo, mas tem outra perspectiva, não é essa, é isso que eu quero deixar claro. O que é que está no nosso discurso? Quais são os princípios que nós estamos defendendo? É isso que eu acho que a gente precisa melhorar, porque o que é que nós estamos chamando de lucro e de ética dentro desse lucro? É com quais princípios, né? E principalmente dentro dessa concepção da flexibilidade do trabalho hoje. Como eu ouvi, né, algumas palavras-chave dentro de uma concepção, que é essa que eu também tenho estudado e sido contrária, por isso que eu reforcei esses conceitos. Eu acho que a gente precisa aprofundar, esclarecendo melhor quando a gente defende, né? Porque eu acho que o que nós estamos defendendo de uma sociedade melhor, justa, né, é que a gente parte de um princípio que a sociedade não é justa. E não é justa por quê? Porque o sistema promove a injustiça social decorrente de um desequilíbrio na distribuição de renda. É isso. E a gente está lutando para que as pessoas tenham uma renda capaz de viver de forma mais equitativa, mais equilibrada. Só que o sistema não permite, ele corrói, ele vai corroendo. Então, as iniciativas, por melhores que sejam, que eu também faço parte de muitas delas, com esse interesse, a gente está estudando os limites e incentiva outras lutas em paralelo, não só aqui, mas em outros países. Eu acho que é uma luta que não é só nossa, porque isso não ocorre só aqui. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Então, eu penso que a gente precisa, de fato, superar isso. E eu penso, Carlos, sobre a questão da reforma da Previdência, ela é superavitária, e os estudos dos auditores mostram isso. O problema é que os governos retiram o dinheiro da Previdência até para construir estádio de futebol e depois vender, e para pagar a dívida pública que nós já pagamos há muito tempo, porque nunca nenhum governo enfrentou a auditoria da dívida pública também. E como nós não temos impostos progressivos, as nossas cooperativas pagam impostos, pagam muito. E nós não temos uma reestruturação de quem paga imposto nesse país, e nós sofremos as consequências, a gente ainda vai amargar maus momentos com essa reforma. E essa coisa das empresas sem fins lucrativos, isso é apenas para reforçar as empresas que têm muito lucro não pagar impostos. Está entendendo? Isso foi criado para atender isso. É a mesma coisa da lei de responsabilidade fiscal. Então, se a gente for analisar o fundamento disso, a gente vai analisar porque dentro de um sistema capitalista se cria as empresas sem fins lucrativos. Quais são as empresas? Escolas, faculdades particulares sem fins lucrativos. Isso não existe. E ela é sem fim lucrativo e não paga imposto. E ainda não atende às necessidades e os direitos dos trabalhadores. Então, nós temos que ir à raiz mesmo, dentro de um sistema, como é que essas empresas se forjam. Não porque elas não tenham que ter o lucro. E aí a gente depois discute isso em outro momento. Obrigada e até mais. Obrigada. A professora Luísa pediu uma parte, a gente vai conceder para ela e encerra. Não, só porque eu pedi uma réplica, porque você citou o meu exemplo e disse que é bastante diferente das suas experiências, mas, de fato, eu não consigo enxergar essa diferença, porque são todos de economia solidária. Acho que a diferença aqui entre a gente é só um lado da mesa que a gente está sentada e outro, os estados e as universidades que nós somos, que são diferentes, mas, realmente, as experiências que eu mostrei da Rede Povos da Mata, não consigo identificar essas diferenças, mas acho que seguimos no debate. Não é a diferença na experiência, é na concepção que conduz a nossa análise sobre a experiência que é diferente. É isso que eu acho. Não é a experiência. Nós temos que ter uma discussão
sobre a concepção que conduz a nossa experiência. Essa experiência aí a gente desenvolve em outros lugares do município, dos municípios sergipanos também. Mas a gente tem uma concepção, uma interpretação da experiência, uma base teórica diferente. É isso que eu quero lhe dizer. Não, de alguns princípios da economia solidária, outros não. Vamos deixar um pouco claro que a Secretaria Nacional de Economia Solidária, quando foi criada, desde o princípio, intitulou o conjunto de cooperativas, associações, grupos informais, culturais de empreendimentos de economia solidária. Então, se o problema é com a palavra empreendimento, acho que para por aqui a discussão, porque são todos da mesma filiação teórica. Eu só vim trazendo a discussão do prisma do empreendimento social, que tende a ampliar um pouco mais o conceito de empreendedorismo. Eu acho que... A gente trabalha com alguns princípios da economia solidária, mas a gente entende que tem limites, porque ela provoca uma interação, uma integração subordinada dentro do mercado. É isso. Agora, a experiência que você realiza, e eu acompanho várias experiências, inclusive eu vim para uma banca o ano passado aqui, sobre a comunidade de Raizama, que produz farinha, e quando a gente terminou o debate, a gente fez toda uma discussão entre nós, fora da banca já, sobre os limites diante do avanço do agronegócio na área da produção da mandioca. E esses professores daqui também participam de vários debates, inclusive em Feira de Santana, na Bahia, de economia solidária. E nós temos um bom debate, um gostoso debate sobre os limites, até da nossa atuação dentro desses empreendimentos que são chamados, eu, Paul Singer, todo esse grupo que criou no Brasil. Entendeu? É isso. Eu estou achando instigante... né? Aqueceu no final. A diferença, o Marx fala que se não houvesse diferença entre a aparência e a essência, a ciência não seria necessária, né? Então, quando se olha para uma mesma realidade com prismas diferentes, é que você vai exatamente conhecê-la, para além da descrição, a compreensão dos seus princípios. Então, é nisso que eu estou achando muito rico os diferentes princípios que se colocam aqui para mostrar exatamente essas diferenciações, que é o que produz o nosso debate. Acho que, inclusive, alguns são mais polêmicos do que necessariamente seriam quando se olha para eles, né? Então, agradecer a presença de todos vocês e que à noite, às 19 horas, já levando os nossos convidados para almoçar, né, que já devem estar com bastante fome, e às 19 todo mundo está convidado a voltar. Muito obrigado pela contribuição de todos.